Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho da história do amor na literatura ocidental. Casais fracassados, histórias de amor tumultuosas, desencontros e muito sofrimento são temas comuns da literatura do Ocidente que exalta antes o desencontro e o sofrimento do que a paz do casal que se ama. Isso desde casais já antigos da nossa história literária, como por exemplo Romeu e Julieta, até outros contemporâneos. E você que me assiste certamente tem aí os seus romances favoritos, as suas histórias favoritas, os casais favoritos e que passaram aí por muitas situações tumultuosas, muitos problemas, enfim. Trata-se de um tema comum nessa literatura. Esse dado chamou a atenção de um pesquisador suíço chamado Denis de Rougemont, que desenvolveu uma extensa pesquisa buscando a origem dessa maneira de conceber e representar o amor na literatura ocidental. A sua pesquisa rendeu um livro que se chama História do Amor no Ocidente. Não é um livro recente, é um livro do final da década de 30 do século 20, mas que permanece como uma referência para quem se interessa e estuda o tema. Em seus extensos estudos, né, sobre as origens do amor e dessa maneira de conceber o amor na literatura ocidental, o Rougemont parte da constatação de que o amor infeliz e a sua combinação com a morte agradam o ocidental, sendo, em suas palavras, um fato que estabelece à primeira vista o prodigioso sucesso do romance. O lirismo ocidental exalta menos o amor realizado do que a paixão do amor. E paixão, segundo ele, significa e implica em sofrimento. E esse é o fato fundamental para a concepção do amor da literatura ocidental. Trata-se de um dado tão corriqueiro para a gente, né, que parece que história de amor tem que ter desencontro, sofrimento, como se isso fosse algo natural, como se fosse assim e pronto. Mas não, o que o Denis de Rougemont vai mostrar para a gente na pesquisa que ele fez, né, no livro que ele escreveu, é que essa maneira de conceber e representar o amor, ela é historicamente motivada, ou seja, ela tem uma origem a partir de determinado contexto histórico e social. E isso é muito interessante. A origem dessa maneira de conceber o amor estaria no início do século XII e remonta ao amor cortês. Os seus ideais e valores ganharam verbalização e transmissão por meio dos trovadores medievais, que originaram e influenciaram histórias que se espalharam pela Europa. O primeiro mito de peso sobre o amor infeliz a se espalhar pelo continente e que bebeu nessa fonte, digamos assim, teria sido o mito de Tristão e Isolda. Rougemont vai dizer que foi a partir dessa história que de fato se estabeleceu a concepção de amor na literatura ocidental e que é predominante até os dias de hoje. Mas a pergunta que a gente faz nesse momento é: e o que teria motivado, em meio a esses trovadores, essa maneira de conceber o amor? Quer dizer, de onde vem isso? A tese do Denis de Rougemont é de que o amor cortês teria se originado a partir de conflitos vividos pelo homem medieval, fossem esses conflitos conscientes ou não. O Rougemont vai ser mais específico ao apontar para uma espécie de dialética entre Eros e Ágape. Eros e Ágape são duas formas diferentes de conceber o amor e que seriam muito presentes, estariam entranhadas mesmo na cultura e na sociedade da época. Eros é o amor como era concebido na antiguidade grega e Ágape o amor cristão. A concepção de amor medieval seria a manifestação do eros pulsante na civilização cristianizada e expressaria seus sentimentos contraditórios e conflitantes, suas pulsões insatisfeitas e a constante necessidade de contenção.
Segundo o pesquisador, o homem de então, o homem medieval, se encontrava entre duas morais que se confrontavam, a da sociedade cristianizada e a da cortesia herética. A primeira implicava o casamento, que tornou um sacramento. E o casamento significava, então, uma união dos corpos para a procriação, ao passo que o Eros supremo seria a projeção da alma para a união luminosa, para além de todo o amor possível nesta vida. Origina-se, então, uma poesia baseada em leis fixas, né? Dentre elas, por exemplo, as cantigas de amor portuguesa que você eventualmente estudou na escola, quer dizer, são poesias de uma forma fixa, uma forma que se repete, né? E que é perpetuada dessa maneira. E essa poesia mostra a incompatibilidade do amor com o casamento, que era visto como socialmente condicionado pelos interesses familiares e políticos, uma espécie de traição aos ditames da paixão e aos impulsos de um coração soberano. A ideia de morrer de amor, por sua vez, coloca em evidência as relações complexas entre o erotismo e o desejo de fusão com o todo, espécie de espaço indiferenciado onde os sofrimentos da vida cotidiana não existiriam mais, tornando possível assim que o homem supere os limites que o aprisionam e o impedem de se unir ao sujeito que ama. Essa concepção de amor deu origem aí a casais famosos, Pedro e Inês, Abelardo e Heloísa, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda e muitos outros até os dias de hoje. Se você se interessa pelo tema, eu sugiro que você leia o livro do Denis de Rougemont, História do Amor no Ocidente, que apesar de ser bastante antigo, não é difícil de encontrar e é bem interessante. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.